essas saídas do Flamengo. Se você parar para pensar, não são jogadores desses aí que o Pedro trouxe aqui numa lista de Vidal, Rodrigo Caio agora ventilado no Cruzeiro, Marinho fazendo a postagem dele, agradecendo a passagem no Rubro-Negro, não é nenhum jogador que fala, não, o comprometimento do calendário, jogadores fundamentais para o prosseguimento do campeonato não afeta. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Para deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, eu apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, quero agradecer, dizer que eu vivi um sonho, realizei sonho aqui no Flamengo. Salve nação, saudações rubro-negras. Temos aqui um vídeo do Marinho se despedindo, se explicando aí para a torcida do Flamengo. Temos aqui Mercado da Bola também, com o Sport Center da ESPN Brasil. Para começar, galera, vamos soltar aqui o vídeo da TV Band Rio, do canal Os Donos da Bola do Rio, Getúlio Vargas. Vamos ver aí o que o Marinho falou e também a repercussão, né? O que os comentaristas vão dizer aí sobre o pronunciamento de Marinho. Ele que se explicou depois de acertar com Fortaleza, né? Marinho é jogador de Fortaleza. Marinho, boa sorte, cara. Você é um cara gente boa. Tomara que dê tudo certo aí na sua trajetória, na sua caminhada. E depois deste vídeo aqui eu vou soltar para vocês o corte do Sport Center falando da possível saída de Rodrigo Caio. É isso aí, então já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são dos dois canais citados no vídeo, vou deixar os links na descrição como crédito. Sim, bora, vamos lá então, deixa eu voltar aqui, ó. Marinho falou, assinou a rescisão dele com o Flamengo e a gente tem o vídeo do Marinho falando sobre a despedida dele. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico e pedi apenas um exame. E me chamaram e falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Para deixar claro também que eu não coloquei o Flamengo na justiça, eu apenas notifiquei com a minha advogada, porque eu queria ser reintegrado, queria voltar a treinar, a ficar à disposição do clube. Eu entendo a chateação do torcedor, quero agradecer, dizer que eu vivi um sonho, realizei sonho aqui no Flamengo. Eu gosto muito do Marinho, achei muito legal ele ter feito esse vídeo. Também, e assim, cara, gente, casamento acaba, relacionamento acaba. E o ideal, a gente sabe que não é sempre que acontece, é sair pela porta da frente, que é o que está acontecendo. Fez o vídeo. O que você está rindo, Tati Tavares? Quer falar sobre relacionamentos? Eu não, tô ótimo. Ué, Por quê? Não entendi. Ela fez uma carinha que eu falei, o ideal é sair pela porta Não, da é que frente. ele falou, Falei, nem sempre Não, mas é pode, assim. pode falar do Não, Teve relacionamento. algum problema? Eu sempre saio pela Tá tudo porta bem da no teu frente. relacionamento? Para, gente, vamos Você falar do tem um Marinho. relacionamento? O Marinho tá de Sacanagem. saída. Tem. Ela é apaixonada pela Band. Você viu o que ela falou? O Marinho! Ela quer um casamento com os donos da bola que não se diz... Como é que fala? Nunca acabará. Divorciar. Bom, não quer? Você falou, como se diz? Divorciar, não é? Não tem divórcio aqui, não. Até porque a gente não tem dinheiro para pagar advogado, até é muito caro hoje em dia, né? Quem já separou sabe, né? Ô, Tati Tavares, você que está sempre cobrindo o Flamengo, sabe de tudo que rola lá, eu achei legal da parte do Marinho esse desfecho. É bom para esclarecer para o torcedor, porque fica aquele disse-me-disse, porque ele foi afastado por indisciplina porque não viajou, se negou viajar para o Chile, né? Ele mesmo assume ali que ele não quis viajar. Mas o torcedor não tinha o outro lado da história, que era ele dizendo que estava sentindo uma dor na coxa e o Flamengo não fez o exame nele naquele dia, que é o que ele relata no vídeo. Então acho que é bom para ter os dois lados da história. Acho que o Marinho errou no sentido de se negar a viajar, porque ele poderia viajar e depois fazer o exame, já que é funcionário do clube, ele é pago para fazer o que o clube manda. Então, eu acho que junta um pouco do... Você está insatisfeito, você não joga,
tá no banco de reservas, aí você vai viajar para ficar no banco, também não tem tanta necessidade. Acho que faltou um pouquinho de parceria dos dois lados. Do clube também entendeu o lado dele, mas eu acredito que também rolou uma questão de forçar um pouco a saída, né? Já que não Mas estava não é sendo natural, utilizado. Atirson? Bom, Quando você vê que tá sem espaço, que a algum- diretoria tá meio... tem alguns aspectos que a gente começa a pensar. Foi muito legal a declaração que ele teve, a iniciativa de expressar o que aconteceu dentro do cenário. Primeiro passo, ele é atleta, ele é funcionário do clube. Ele sentiu um problema. Ele relatou esse problema ao departamento médico do clube. Ele solicitou um exame. Bom, dentro disso, o médico vai avaliar, precisa ou não precisa. Mas ele também ele é ciente do que acontece com o corpo dele. Lógico. A partir do momento que ele entra num jogo e aumenta a lesão ou piora a lesão, quem está sendo prejudicado? Flamengo, clube, né? E o próprio jogador. E nesse meio tempo ainda estava com esse problema ainda da negociação. Possivelmente o Flamengo querendo que ele desse sequência na carreira dele fora do clube e ele ainda na procura de espaço dentro do próprio time. E aí ele não sentiu, mesmo com a chegada do São Paulo, valorizado. É a falta de motivação. E aí faltou um pouco da sensibilidade das duas partes. Porque vários jogadores também deixaram de jogar. Arrascaeta foi no Maracanã, sentiu no aquecimento. Não, não vai jogar, não, segura. No treino da manhã, que ele Isso, no treino da manhã. E vários outros jogadores. Então, pelo fato de ter um pouco da liberação, dele não querer ir, ou não, dele... E tem outro fator que o senhor está deixando passar. Que eu também deixei, mas o Thales falou no meu ouvido. Luiz Araújo joga por ali, tá acertado. Não, então, que ele jogou no São Paulo. Já contratou um atleta para aquela posição. Então, assim, é natural que ele já tinha, no Flamengo, ele não conseguiu render o futebol que chamou a atenção, né? No próprio Vitória, no próprio Santos, ele não jogou o futebol ele da forma que ele... como titular. Exatamente. E aí é natural que ele perdesse o espaço e trouxesse outro jogador, normal. Só que quando isso o São faz parte. Paulo ele chega, dá uma sensação de que ele ia ganhar espaço porque eles trabalharam juntos no Santos. Então, mas o problema é que não, vem de cima, às vezes vem de cima, né? Às vezes vem de cima. O salário alto, vamos fazer... Trouxemos o Luiz Araújo, tem que esvaziar. O contrato está acabando. Diminui. Só que, mas assim, ele era a hora do São Paulo, ele fala assim, eu quero el marino. Sim, mas aí ele não quer. Mas assim, aí é o cara realmente quer ou não quer, vamos ver se vale a pena ou não a briga financeiramente, ou se vale a pena realmente mexer, se ele já está com o ambiente de permanecer no clube. O Luiz foi o São Paulo, o Luiz Araújo? Eu acredito que não, GV. Eu acho que já tinha uma Porque negociação. ele já chega pedindo, né? Ele pediu Eu acho que ele já existia a negociação e ele aprovou o nome. Agora, nesse sentido, a única coisa assim, nesse aspecto, que eu acho que o Flamengo poderia ter evitado, por que você vai afastar o atleta, mesmo ele não querendo ir? Pô, isso não acho justo, porque o atleta é funcionário do clube. Claro. Você está prejudicando uma negociação futura, está desvalorizando a sua própria moeda. Você joga o jogador contra a torcida. Não, e assim, você cria um ambiente. A liberação dele, a gente discute aqui, pode vir de cima. Agora, quando treina separado, a gente crava, vem de cima. Sim. Que nenhum treinador fala, bota pra treinar separado. Não vem de cima. Então, assim, é uma pena que tenha tido esse cenário todo, bom que foi resolvido, que ele esclareceu. Era legal também o Flamengo também deixar a declaração, porque é bacana a gente ouvir as duas partes. O Flamengo não vai se pronunciar. Mas assim, em relação a ele entrar, ele não entrou com um processo contra o Flamengo. Ele só notificou. Ele notificou querendo que ele voltasse a treinar com o time. Ele não foi contratado para treinar sozinho. E deixa eu te falar uma coisa. Se o cara te bota pra treinar separado, que é um constrangimento e etc. É até ilegal se você for analisar lá o Ministério do Trabalho e etc. Porque eles recebem maior por direito demais, mas tem um CLTzinho ali. Sim. Se ele tiver que botar na justiça, é direito do trabalhador. Você pode discutir, Marinho, sacanagem, botar o Flamengo. Aí você pode discutir. É porque não entra agora, é uma prerrogativa garantida pela lei. Não entra a paixão do torcedor. Não é porque o GV trabalhou no Flamengo e ama o Flamengo que ele não pode colocar o Flamengo na justiça. Não, chega você aqui pra trabalhar. Eu nunca entrei com processo contra o Flamengo, porque eu sempre respeitei. Mas até hoje... As pessoas não te dão, mas 95% dos atletas que jogaram lá entre 2000 e 2007 entraram atrás dos seus direitos. Sim, mas é o certo. 4, 5 meses. É o certo.
férias, 13º, aí entram várias multas trabalhistas, enfim. E nessa saída do Marinho, foi uma saída amigável depois em relação a valores. Ele não vai receber os 40% do FGTS, que costuma receber, vai receber 20%, porque tem aqueles 6 meses finais de contrato que não vai ser cumprido, ele está indo para um outro clube, então ficou meio que bom para todo mundo. E aí vai para o Fortaleza, contrato até Sabe 2026. pra onde ele tá indo? Pro maior clube do Nordeste. Não vou nem falar do estado, porque todo mundo sabe que é o Leão. E ele foi muito bem no Ceará Esporte Clube. Muito bem. Foi até na entrevista do Sabia Não, acho que foi no Ceará. Acho que foi no Vitória, não? Foi no Ceará. Foi no Ceará? Foi no Ceará, tá falando aqui. Só Sabia que ele não. vai agora pra brilhar ainda mais no meu Leão do PC, com o Vojvoda e companhia. Perdemos o Moisés, chegou o Marinho, que vai jogar muito, vai ajudar meu Leão pra chegar na Libertadores de novo. Isso aí. Isso aí. Mas tem gente, vou falar igualzinho o Thales falou, porque ele tá falando igual o apresentador aqui, mas tem gente chegando, o Alan, e tá dando Não, mas é fofoca, uma novela, né? É, Tá então, chegando, desabafa, eu Tati, entrei de desabafa. férias, ele tava chegando, eu voltei de férias, ele Ainda tava não chegou. chegando, ainda não chegou. O que Flamengo falta, gente? aceitou mudar a proposta? É isso, Tati? Eu fiquei sabendo o seguinte, o Flamengo aceita mudar a proposta, só que aí como tá chegando um novo treinador no Atlético Mineiro, já querem paralisar a negociação. É, o porque Filipão, né? Chegou no Atlético Mineiro. O Filipão tá querendo que não negocie, porque o Flamengo já é um rival direto na briga Ele tá por título. mordido pela final da Libertadores. Não, ele tá assim. Eu acho que o jogador tem o desejo de se transferir. Pro Atlético Mineiro precisa de dinheiro. Ô, Tati. Tá cozinhando o Flamengo pra ver se aparece A outro Tati foi clube. no ponto crucial. Sim. É a vontade do cara, do Alan. Não, aí não tem jeito. Se ele não tem mais vontade de jogar no clube, não adianta ele ficar ali, porque mesmo que ele faça parte do elenco, ele não vai conseguir render psicologicamente e emocionalmente, ele não está preparado para aquilo ali. Ele não quer ficar ali. É. Então não adianta, você vai estar ali pagando, vai estar pagando em dia, não importa, mas ele não está feliz, não vai adiantar. Aí ele não vai conseguir entregar para o seu time o melhor potencial que ele tem. E ele se transferindo, aumenta a empolgação, a autoestima dele muda, ele volta a ser o Alan Tu que é... jogou lá, tu sabe como é que é vestir a camisa do malvado. Pô, mais um Quem ex-Flu, nunca né? vestiu é louco pra vestir. Pode falar que não. Mas quando chegar no Maracanã, o Alan é a raça flor, qualquer outra torcida. Arrupia até os cabelos que não tem, que estão crescendo, porque o doutor Vilker fez um ótimo trabalho. Mais um ex-Fluminense, né? Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Tem mais um. Pedro. Pedro, É um time... você tá querendo comprar briga com o Thales. Ele tá eu aqui, não ó. tô querendo comprar O briga, Thales mas tá aqui, é um Aliás, ciclo, né? cadê a Libertadoresinha? Desde que a Tati Tavares trouxe pra gente fazer uma fezinha pro Fluminense ganhar a Libertadores, ela trouxe um troféuzinho lá de Buenos Aires. Sim. O Fluminense entrou numa fase, esconderam o troféuzinho da Libertadores, não tá mais Foi o aqui. Thales, foi o Thales. Agora, deixa eu fazer, foi o Thales mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. O Pulgar tá bem. Sim, muito bem. O Flamengo tem o Thiago Maia, tem o Igor Jesus, tem o Vitor Hugo, tem o Gerson. A necessidade dessa contratação... Mas tem muitos jogos, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, Ótima tem resposta. Aí eu vou Campeonato fazer a Carioca. tréplica. Mas aí você pega uns caras muito grandes que ganham muito e eu deixa acho muito que- de fora. Não pode azedar? Eu acho que poderia, assim, nesse momento ali, é lógico, a gente já falou do Vidal, que também é outro Ainda jogador. tem Vidal, me esqueci. Não, o Vidal tá de saída. Então, Já mas só... assinou? Mas não, só mas pra- já, não, já tá A meio, princípio era para dezembro, né? tá meio claro que vai sair. Então, mas para dezembro. Então, assim, você vai ficar com um elenco muito cheio nessa posição. Nesse momento, você pode segurar. A não ser que você tirasse um jogador que ganha um salário muito alto, que é o caso do Vidal, que não está entregando um potencial que a gente esperava. E aí sim você pode contratar o Alan no lugar dele. E quem sai se o Alan chegar, Tirso? Assim, no meu ponto de vista, seria o Vidal. Não, mas Não, no time do time titular. titular, Thiago Não, aí Maia, não. né? Aí ele vai brigar por posição e nesse momento ele não é titular. Tem que ver como é que ele está fisicamente, como é que ele está... É que ele é Ele enjoado. é muito ele bom, mas de você não bola. Tirar adianta. o Assim, a gente Pulgar está é- lembrando dele num momento muito bom da carreira. Ah, sim. Mas o momento dele hoje não é tão bom. Então ele tem que ali começar primeiro a se adaptar ao seu estilo Eu tô de lembrando jogo. do Porque jogador. joga muito. Joga muito. A gente precisa ir pro break, mas só vou lembrar rapidinho, porque do mesmo time, que era o Jair, jogou muita bola, tava numa fase mais pra baixo, o Vasco trouxe, Sim. e é um dos principais jogadores do Vasco mesmo Sim, nessa sim. fase. Sim, mas não tem difícil. tanta competitividade de jogadores para É o posição. único, Ah, né? ele é o dono Ele é o dono da unanimidade, posição. Ele é unanimidade ali. Eu Pois acho é. que o Thiago Maia que vai dar um problema.
Ali acho que a briga vai Mas ser o Thiago boa. Maia também faz uma função tática importantíssima. Não, e é uma competição legal, né? Exatamente. É, Essa é bom. aí que é bom pro treinador, pô. Galera, agora temos aqui as informações que o Cruzeiro quer o Rodrigo Caio. Vamos acompanhar aqui este corte do Sport Center. Simbora. Esses pontos que a gente levantou, é um nome muito bom, sim. Eu acho que faz sentido pela capacidade que ele tem na parte técnica, a gente está falando, e pela casca que ele tem. Ele é um cara que pode mesclar com alguns jovens jogadores ali do Cruzeiro e dar mais experiência pro elenco. E eu acho que ele vai ter a sequência que ele não tem no Flamengo. Porque aí, quando é o que a gente está falando, não é só a questão física, a lesão. É porque tem outros jogadores que estão jogando mais no momento, não estão dando brecha. Não permite que sinta falta dele também, né? Exatamente, né? O torcedor do Flamengo, talvez no imaginário, ele vai esperar o Rodrigo Caio como um titular. Só que no momento o Fabrício Bruno está muito bem, você tem o Léo Pereira. No Cruzeiro, acho que ele chegaria, estando bem, né, passando óbvio, né, nos exames médicos, estando saudável, acho que ele seria um cara para agregar bastante ao Pepa e a equipe. Tem bastante qualidade. Pedro, para te liberar, então, é o Flamengo que, querendo ou não, ele faz essa renovação, às vezes, até de forma natural, né? Porque é o Vidal que não quer renovar, é o Rodrigo Caio agora nesse processo também de já ter outro interesse, o Marinho saindo também, naturalmente vai renovando o elenco. Vai deixando o mercado falar, né, Mari? Vai deixando o mercado falar porque todos os contratos no Flamengo são muito bem amarrados e são contratos altos. Então é difícil você, assim, simplesmente você pegar o jogador e tentar encaixar em outro clube. O mercado tem que se manifestar e aí o jogador ter essa ideia de sair para você fazer um acordo. Acho que o caso Marinho deixou isso muito claro, né? O São Paulo até tentou tirar o Marinho, o jogador não queria e não houve acordo. Então teve que ter uma proposta melhor do Fortaleza, aí chegar o Flamengo com o Marinho, costurar tudo, fazer um acordo para ele sair, porque é um contrato muito bem amarrado, um contrato muito vantajoso também para quem joga no Flamengo hoje. Então, aos poucos, esse ciclo aí, você imagina, por exemplo, só para fechar mesmo, o Vidal tendo que sair para o futebol chileno agora, o valor do Vidal na Folha agora. O Vidal tem um salário altíssimo no Flamengo, assim, muito possivelmente entre os 2, 3 primeiros salários ali do Flamengo. Você imagina ele sair para o Colo-Colo, no futebol chileno agora, nesse momento, porque ele teria que abrir mão, uma composição com o Flamengo. Então é muito complicado, de fato, você fazer essa reformulação, mas quando o mercado chama, aí a reformulação acontece. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Sport Center. Então, para a gente também já falar sobre essas saídas do Flamengo. Se você parar para pensar, não são jogadores desses aí que o Pedro trouxe aqui numa lista de Vidal, Rodrigo Caio agora ventilado no Cruzeiro, Marinho fazendo a postagem dele, agradecendo a passagem no rubro-negro, não é nenhum jogador que fala, não, o comprometimento do calendário, jogadores fundamentais para o prosseguimento do campeonato não afeta. Não. Eu não vejo torcedor do Flamengo lamentando. Acho que o Rodrigo Caio é muito mais o emocional, se vier a fechar, né? Sim. Do que efetivo dentro de campo. Na perspectiva do, poxa, poderia ter dado mais certo do que já deu, né? Por conta das lesões que a gente já pontuou. Mas não, o Flamengo ele consegue encontrar maneiras de sobreviver sem esses atletas que aos poucos, né? Até vão se autodispensando, justamente por conta do desempenho. Já não faz mais tanto sentido, o encaixe já não acontece, a expectativa, por exemplo, com o Vidal foi lá no alto. O Flamengo ele faz um movimento interessante, é um cara muito experiente, é um cara que poderia agregar demais e talvez ali em determinado momento até agregou, mas não depende disso. O Flamengo não depende do Vidal, o Flamengo não depende do Marinho. Eu acho que são ciclos naturalmente encerrados no time. Eles têm se fechado sem necessariamente, às vezes, o Flamengo tomar essa decisão, que às vezes o torcedor cobra, né? Sim. Que o próprio Flamengo tome essa decisão, mas tem partido muito mais de uma forma interna e, como o Pedro disse, de um mercado falar e de um mercado falar, chamar esses jogadores. Falando em mercado, bidou. Galera, a barca do Mengão, cara, com a saída do Marinho. Agora a possível saída do Rodrigo Caio para o Cruzeiro. Vidal já falou que não fica. Felipe Luiz deve ser a última temporada dele. Ele falou que vai se aposentar, que só joga no Flamengo. Goleiro Santos, né, que já está sendo ventilado em outros clubes. Então o Flamengo começa a fazer realmente uma reformulação. Tem jogadores, cara, que tem que respirar um ar diferente, né? Caso do Marinho, do Vidal. O goleiro Santos parece que sentiu, galera. Ele chegou bem no Flamengo no ano passado, mas neste ano ele sentiu o peso, cara. Ele não conseguiu manter o mesmo nível. Ele começou falhando num jogo, no outro jogo, daí ele perdeu a confiança totalmente. Tem jogador que sente o peso, não aguenta a pressão, né?
Então, caso do Santos. O Matheus Cunha assumiu o gol do Flamengo e vem fazendo jogos melhores do que o Santos, né? Agora, com a chegada do Rossi, eu tenho quase certeza que o Santos também, pro ano que vem, não fica no Flamengo. Não sei se agora na janela de meio do ano, ele saia, mas pro ano que vem eu acho que sai sim, cara. Principalmente com a chegada do Rossi, né? E o Flamengo já contratou o Luiz Araújo também para essa ponta direita, né? Que faz o Marinho, que o Marinho, quando jogava por ali. O Flamengo tenta o Alan e o Flamengo aumentou a proposta, cara. Parece que vai dar negócio, hein, galera? Agora o De La Cruz está mais longe porque o River Plate ele deve se classificar na Libertadores para as oitavas de final. Com isso, não quer liberar o De La Cruz. Uma pena, né? O Flamengo ficaria muito forte com o De La Cruz, com o Alan, com o Luiz Araújo, né? Muitas opções, né, cara? Mas é isso, galera. Estou aqui de olho em tudo para trazer para vocês o melhor conteúdo relacionado ao nosso Mengão. Então, por isso que eu te peço com carinho, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Saudações rubro-negras.